Oi, pessoal. Oi, já estamos aqui. Bem-vindos. Cá estamos nós para a nossa reflexão de hoje. Bom ver você chegando e mais gente chegando, né? Para a gente aprender a viver, né? Aqui estamos para isso, né? O objetivo é aprender a viver, né? Porque, como alguém já disse, a vida não é brincadeira, não. E vida não é para principiantes, né? A vida exige. Então, vamos aprender a viver com as frases do dia. E a frase do dia de hoje é. Esse meu cabelo está organizado aqui, né? E a frase do dia hoje é: faça do seu lar um ninho sem espinhos. Faça do seu lar um ninho sem espinhos. Falando em fazer do seu lar um ninho sem espinhos, nada mais do que um assunto espinhoso para a gente tratar, né? Como é que a gente faz do lar um ninho sem espinho, né? Difícil a gente falar sobre essas coisas, porque normalmente no relacionamento, você já reparou de quem é a culpa dos problemas no relacionamento? A culpa é sempre do outro. A culpa é sempre do outro. E aí, numa vida em que a culpa é sempre do outro, fica difícil, porque a gente não pode obrigar o outro a fazer e fazer do jeito que a gente quer. As pessoas não vão ser como a gente manda, como a gente quer, e nem sei se essa expressão mandar faz sentido, né? Nesse lugar. Então, o que que a gente vai percebendo é que as pessoas elas entram no relacionamento por algum tipo de algum propósito, alguma ideia, né? Talvez que está apaixonado, que está gostando, ou sei lá o que for. Mas parece que alguma chavinha vira no meio do caminho e isso vira uma coisa de louco, como dizia o Ratinho, né? Uma coisa de louco, uma coisa complicada. Mas a gente precisa pensar. Na verdade, hoje eu nem sei por que que as pessoas ainda insistem em casar. Estou falando das pessoas fora que não têm vida cristã, né? Por que essas pessoas se casam, né? Porque essas coisas não têm mais o peso que tinham antes. E as relações mais abertas fazem com que cada um vá obedecer ao seu próprio pensamento e jeito de ser, que é mais difícil. Por exemplo, é mais fácil ouvirmos as pessoas dizerem assim: olha, eu sou assim, eu sou desse jeito, se você quiser é assim mesmo, essa é a minha maneira de ser, é a minha maneira de tratar, eu fui criado assim. E as pessoas vão achando que dá para meio que empurrando isso goela abaixo, né? E aí as relações ficam complicadas, porque você vai ficar com alguém que está empurrando o jeito que ela é e você está empurrando o jeito que você é, e aí as pessoas vão vivendo um regime de tolerância e não um regime de amor. Reparou que os casamentos se tornaram isso, os lares se tornaram isso? Um lugar de se tolerar e não de amar, um lugar de se suportar. E aí ninguém aguenta suportar muito tempo. Ninguém aguenta aguentar muito tempo. Chega uma hora que a nossa capacidade de ficar aguentando gente enchendo a paciência, a gente enchendo a paciência dos outros, isso chega num limite absurdo, né? Antigamente as pessoas parece que tinham mais paciência também, a sociedade também exigia mais, as pessoas aguentavam mais, né? Então hoje, na modernidade, as pessoas não acham que não precisam ficar aguentando desaforos ou o que for. E o relacionamento nem é para isso, né? A ideia é que os dois se juntam para construir um lar. E um lar é o lugar onde seja gostoso de viver. A ideia de lar é aquela ideia da família doriana, né? Que o pessoal costuma dizer, né? Aquela família de margarina, comercial margarina, né? Onde todo mundo parece que se relaciona bem, está feliz, né? Vive bem, não isso está ficando cada vez mais complicado. Então, a frase do dia é: torne o seu lar um ninho sem espinhos. A gente dificilmente pensa que é a gente que está levando os espinhos para dentro de casa.
A gente dificilmente pensa que a gente pode ser a pessoa que está construindo uma cama de espinhos, e dormir em cama de espinho não dá. Então, se você tem um relacionamento que você preserva, que você quer preservar, que você quer construir a longo prazo, ou às vezes até o final, então você precisa se capacitar para que esse relacionamento seja um relacionamento de agregar e não de suportar. Fica aqui uma pergunta que a gente deveria fazer sempre. A pessoa com quem eu estou, ela está tendo que me suportar, ela está me aguentando ou ela está me amando? Porque existe uma outra coisa que a gente precisa compreender, que o amor acaba trazendo esse problema. Por exemplo, a gente acha que ele me ama ou ela me ama, então ela vai aguentar tudo, tem que ser do jeito que ela quiser. Isso não funciona assim, porque se é um amor em que o outro tem que me aguentar, então só eu que tô, o outro que está amando, porque eu não amo essa pessoa, porque eu trato com casca e tudo, não é? Então que a gente possa começar a pensar sobre isso. Se o relacionamento é algo que eu quero preservar, é algo que a gente quer manter, é algo que a gente quer construir, então a gente precisa começar a olhar como é que a gente está cuidando desse ninho aí. A gente precisa observar isso. E não adianta a gente ficar naquela temática do não, mas se quiser ficar, aguenta, se não quiser, vai embora. Aí não faz sentido. E nem naquela temática de eu tenho os meus problemas, a pessoa chegou, ela vai me compreender nos meus problemas. Olha, a pessoa tem os problemas dela, você tem os seus problemas, eu tenho os meus problemas, todo mundo tem seus problemas. Se a gente for ficar jogando os problemas como desculpa para poder ficar maltratando, xingando, brigando, bebendo, entregando aos vícios, não dá. Tratar com coice, deixar o nosso temperamento. Vou dar um exemplo para vocês de coisa que a gente ouve muito. Eu sou franco mesmo. Eu quando eu vejo, eu falo. Pois é, não sei se deve falar sempre, eu não sei se é essa a maneira de falar. Porque às vezes a maneira de falar é como se você tivesse arrancando um braço fora, um braço quebrado. Braço quebrado dá para tratar, não precisa cortar o braço fora. Então, às vezes, o jeito que a gente o jeito que a gente foi criado, não é o melhor jeito para a gente relacionar, não é? O jeito que a gente é com os irmãos da gente não é o jeito em casa. Na nossa casa, por exemplo, de vez em quando rolava uns pescoção lá, minhas irmãs falavam as pescotapas, né? Uma irmã, uma vez, minha arrancou um dente meu com a vassoura. Deu uma vassourada, pegou no dente, o dente foi embora, coquinha. Aí, do outro dia, aí eu fui e encravei um garfo na perna dela. Vocês falam assim, nossa Deus, essa casa sua era bagunça. Na verdade, a gente tinha muito amor, a gente se amava, assim, mas vinha alguém de fora falar de nós, pra você ver, aí todo mundo juntava. Mas eu não posso fazer isso em casa, eu não posso fazer isso com a pessoa que eu tenho, que eu me relaciono, não é? Não dá para ficar saindo no braço, nem para ficar xingando. Não foi assim. Com o irmão a gente faz, que tem o peso do sangue. E se no peso do sangue não valer, vale o peso do braço. Minha irmã madrinha era assim, né? Vai, fala, a gente respeitava a madrinha mais do que respeitava até a mãe, né? Porque você não vai, né, brigar com o irmão, mesmo porque os outros tudo junto batem no você. Mas dentro de casa, você não pode tratar as pessoas com quem a pessoa que você escolheu viver sua vida do jeito que você trata seus irmãos. Acho que a gente não entendeu isso. A pessoa que a gente vai tratar, alguém já diz, mas eu vou ter que ser cheio de dedos para tratar a pessoa que gosta de mim? Isso chama-se etiqueta, isso chama-se educação. Você é mais educado com os de fora do que com os de dentro? Os de fora você trata como com pão de ló e os de dentro você trata com banho de pó? Não dá, não. Aí não. Deus me livre de você. Não, não, não. Porque quem vai viver com você até o final é essa pessoa que você escolheu amar e ser amado. Então a gente precisa pensar como é que a gente está controlando o nosso temperamento. Às vezes está com vontade de xingar a pessoa. Faça isso, né? Vá ao banheiro, toma um banho frio, resolve. E às vezes nem é com a pessoa que está com a gente. Você está bravo é com o serviço lá fora, você está bravo é com o patrão, você está bravo é com o menino, você está bravo é com outras coisas. E você vai despejar tudo nas costas de quem não tem nada a ver no problema. Então, às vezes a gente reclama da vida que a gente está vivendo em casa, mas a gente mesmo tá destruindo a casa. Eu termino dizendo, lembra a história dos três porquinhos?
Eu aprendi que eram três pouquinhos, um chamava Palito, outro Palhaço e outro Pedrito, né? Mas os nomes variam. Um construiu casa de palha, o lobo foi e soprou. O outro construiu lá para a casa de pau, o lobo foi, soprou e caiu. E o que construiu casa de pedra, a casa ficou. Não dá para reclamar se a casa cai quando o lobo sopra, se você está construindo casa de palha. Você está construindo casa de madeira. Constrói uma estrutura sólida na sua casa, porque o lobo mau está soprando e está doido para ver sua casa cair. Então, construa um lar, seja aconchegante, um relacionamento gostoso. Você consegue fazer isso. Você consegue fazer isso. É melhor ter uma cama confortável do que uma cama de espinhos. O lobo mau está soprando e as casas estão caindo. Pense nisso. Legal, né? E o texto de hoje? Último texto do Salmo 56, que diz, versículo 13, eu vou andar, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Eu quero andar na presença de Deus, luz da minha vida. É o que a gente está buscando, né, gente? Andar na presença de Deus, não é? Andar na presença de Deus, que é a luz da nossa vida, né? Ah, que maravilha poder andar nos caminhos de Deus. Que você possa aprender esses caminhos maravilhosos e andar por eles. Você vai errar menos, você vai acertar mais e vai sofrer menos. E o que é melhor, vai receber a ajuda divina para enfrentar aqueles problemas que ninguém pode ajudar. Então, ande nos caminhos do Senhor. Vá por mim, vá por mim. Ande nos caminhos do Senhor. É melhor, vá por mim. Vamos orar. Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos e pela tua misericórdia. Obrigado, a Deus, pela reflexão de hoje. Que nós possamos pensar em nós mesmos e nos relacionamentos que estamos construindo. Se a gente quer construir um relacionamento de amor, de gostoso, um relacionamento refrescante, um relacionamento alegre, leve, ou se a gente quer ficar pesando as coisas e arrastando a vida, assim. Que nós possamos aprender a administrar a nós mesmos, dentro de nós e o nosso entendimento, nosso temperamento, a nossa criação. E possamos entender, Senhor, que é para casa que a gente volta, é para o relacionamento que a gente volta, é que a gente encontra aconchego, apoio e ajuda. Nos ajude, ó Deus, a administrar a nossa vida. Às vezes a gente mesmo está cavando nossos buracos para a gente mesmo cair. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. E cuida de nós para aqueles problemas que não é a gente que causa e que chega para nós, às vezes pessoas provocam, pessoas produzem, ou as decepções da vida, vida difícil financeira, trabalho difícil. Que o Senhor tenha misericórdia, ajuda-nos, que a gente aprenda a levar a vida, que a gente aprenda a lidar com a vida, que a gente possa construir uma vida boa, de paz, leve, alegre e lidar com o que o Senhor coloca em nosso caminho. Sustenta-nos nesse dia, que seja um dia agradável e feliz e cheio de paz. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe. Lembre-se disso. O lobo mau está soprando para ver se sua casa cai. Segura aí. Te vejo amanhã. Das paz. Tchau.